será que todo projeto de design, todo produto, precisa ser assinado por um designer? Precisa ter uma identidade? Ou ele deveria ser neutro? Essa é uma pergunta que o resumo visual de hoje vai tentar solucionar. Bora então para o resumo. Mas antes de falar sobre o resumo, eu preciso mostrar para vocês o podcast de onde eu me baseei para criar esse resumo, que se chama Polígono. E o podcast que eu ouvi foi esse daqui, Design Neutro versus Design Autoral. E esse podcast, ele foi criado por dois designers que se chamam Rafael Bessa e Rogério Lionzo, que são dois caras de Brasília que hoje trabalham em Nova York, trabalham em empresas globais, mas que tiveram lá por 2018, 2019, a ideia de criar esse baita podcast. E daí a treta que tem aqui é a seguinte: o design precisa ser neutro ou ele precisa ser autoral? E para fazer essa briga ser uma briga de designers grandes, eles trazem como referência o livro The Debate. De um lado do ringue do design autoral estava esse tipógrafo aqui, Jan Van Torn, foi um designer tipógrafo que defendia a autoria, dizia o seguinte: designer deixa sua personalidade em cada projeto. Todo designer deve ser autoral. Assine a sua obra. E do outro lado nós temos Vin Crowell, que foi um tipógrafo mais modernista, que escreveu, por exemplo, o Neue Alphabet. Segundo ele, designer deve ser responsável por um processo social. Ele deve seguir princípios e deve seguir métodos. Então, além de colocar sua assinatura como uma obra de arte, o designer tem que pensar que ele tem que ser neutro. Ele tem que servir para uma sociedade e tem que servir para os interesses e necessidades dessa sociedade. Nesse debate, a gente pode ter, de um lado, o método, e daí método e hierarquia e composição e boa forma, isso lembra muito o movimento modernista. E o movimento modernista também lembra daí, por exemplo, tipografias geométricas, já que eles são dois tipógrafos, a gente pode lembrar da Helvética. A Helvética é bem famosa, principalmente porque ela foi utilizada no sistema operacional desenvolvido pela Apple. Já a Microsoft usa a Arial. E essa boa forma, que é simples, que é sem arabesco, sem serifa, a gente tem isso como o estilo internacional. E o foco principal dele é o seguinte: é qualidade estética e um pensamento matemático por trás. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e tudo segue a função. Por isso, quando a gente pensa em modernismo e pensa em Bauhaus, por exemplo, a gente tem essas máximas aqui que são, né, menos é mais, minimalismo e a grande frase-chave, né, do modernismo, que é o seguinte: a forma segue a sua função. Isso é muito interessante de pensar, porque realmente, se a gente tirar todos os arabescos, todo o excesso que existe dos produtos, a gente fica só com o essencial. E a forma, ela precisa seguir a função. Se eu tenho uma tipografia que ela não é legível, que eu não consigo ler, e ela não tem a função de ser lida, a forma não faz sentido de existir daquele jeito. Eles defendem que a forma deve seguir a função. Já do outro lado, o Jan Van Torn, ele defende que o designer precisa ter autenticidade, assim como todas as empresas. Para poder se diferenciar num mercado onde todo mundo é igual, eu tenho que fazer algo de diferente. Por isso, ele defende uma condição subjetiva do designer. O designer precisa, claro, conhecer os princípios de design, ele precisa saber sobre cor, sobre tipografia, sobre forma, mas ele não precisa ser refém dessa funcionalidade da forma. Ele defende que o design ele é uma arte, e essa arte ela tem uma aplicação subjetiva. Então o design ele não é preto no branco, né? Ele é multicolorido e ele tem uma influência do grupo. A percepção que as pessoas vão ter sobre aquele produto envolve o que as pessoas acham sobre aquele produto e sobre aquela pessoa que fez o produto. Por isso, segundo a opinião dele, design tem muito de linguagem pessoal, tem muito de narrativa, de performance, de crítica e de percepção. Então, só para exemplificar, né? Aqui o escorredor de frutas do Philippe Starck. Esse é um produto assinado, todo mundo sabe que é do Philippe Starck. E a função dele não é tão boa, a função prática dele não é um escorredor de fruta ali, um espremedor de fruta que vai funcionar tão bem. Porém, ele tem o design assinado do Philippe Starck. E como no livro do Donald Norman, ele não é só um espremedor de frutas. Ele é, na verdade, um incentivador ao diálogo, um gerador de experiências. Tem muito mais relação com narrativa, com linguagem, com crítica e percepção do que um produto utilitarista. Voltando para o lado daí do design neutro, a gente vai ter métodos e técnicas que defendem o bom design segundo o design neutro. O design neutro, ele precisa apresentar a mensagem de forma mais clara possível e o mais objetiva possível. Se ela não for dessas duas maneiras, ela não vai ser eficiente. Eles defendem então que design não é arte.
E o projeto, ele não é interpretativo, ele não é subjetivo. Se eu preciso fazer uma cadeira para um dentista, por exemplo, eu tenho que pesquisar sobre o dentista, as posições que ele fica nessa cadeira, quanto tempo ele vai trabalhar, ter objetivamente tudo que ele faz, para chegar no resultado de um produto que funcione para aquela função, que é servir para o dentista. Eu preciso ter princípios para seguir na hora de construir. E ele não tem nada de interpretativo. Ele tem que seguir grid, ele tem que seguir alinhamento, princípios visuais, gestalt e proporção áurea. Tudo isso relacionado principalmente com método. Eu preciso aplicar um método para chegar no resultado que seja objetivo. Não é à toa que quando a gente fala em Bauhaus, que foi a primeira escola modernista, eles defendiam até na objetividade da forma e da cor. O triângulo tinha que ser amarelo, o quadrado tinha que ser vermelho e o círculo tinha que ser azul. Porque não é subjetivo, é objetivo. E o círculo sempre vai ser azul, segundo a ótica dos modernistas da Bauhaus. Esse conceito de a forma seguir a função e princípios de design serem aplicados e funcionais, ele evoluiu tanto que a gente tem um dos grandes nomes dessa área, que é o Dieter Rams, que é esse senhor aqui, que criou o The Good Design, ou seja, os 10 princípios para se fazer design bem feito. Aqui eu trago um link do que são os 10 princípios do bom design. Então, segundo o Dieter Rams, o bom design precisa ser inovador, ele precisa ser funcional, ele precisa ser estético, ele precisa ser entendido pelo usuário, ele precisa ser discreto, ele precisa ser honesto, ele precisa ser durável, ele precisa seguir o máximo de detalhes possível, ele precisa ser ecologicamente correto e, por último, mais importante, o bom design precisa ser o mínimo design possível, ou seja, ele precisa ser minimalista. E ser minimalista significa ser útil. Não é à toa, pessoal, que se vocês procurarem por Jonathan Ive, que foi o designer principal da Apple, e Dieter Rams, os produtos da Braun que ele desenvolveu, muito do que o Jonathan Ive criou foi baseado nesses princípios que o Dieter Rams desenvolveu. E não é à toa que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Parece que realmente está funcionando, né? Fazer um bom design, segundo o Dieter Rams, e fazer esse design neutro, ele funciona para que os produtos possam ser úteis para a sociedade. Porém, o que a gente encontra também nesse podcast, do outro lado, é que o designer como autor, ele inevitavelmente vai ter que aplicar a sua pegada, né? Vai criar o seu estilo. E a grande crítica é, o design neutro é um tipo de design que acaba criando a sua própria identidade e acaba tendo a sua assinatura por querer ser neutro. Então eu só conheço o Jonathan Ive, só conheço Dieter Rams e conheço esse estilo minimalista porque ele acaba sendo autoral. Ele não vai ser neutro. Por isso, quando a gente vê, daí eles trazem no podcast, né, esse estúdio de Nova York, o Work & Co. E a gente tem aqui em Porto Alegre a Sweet & Co, da Isabela Rodrigues. E a identidade do estúdio de design, ele cria a própria autoria daquilo que ele faz. Para tentar explicar melhor isso, se vocês entrarem no site deles aqui e verem o que eles fazem, se a gente for ver os cases de estudo deles, a estética que eles criam e o resultado dos produtos que eles desenvolvem acaba tendo uma linguagem muito autoral. E as empresas procuram justamente essa autoria, né? Eu adoro, por exemplo, o escritório da Sweet & Co. Mas se a gente vê os dois sites, eles são bem próximos esteticamente também. Mas a gente consegue entrar numa loja, eles têm cara de feitos pela Isabela Rodrigues. A estética, as fotos, a identidade visual, a linguagem, a narrativa. No final das contas, a gente tem bem definido, né? Quando a gente coloca na prática, que todo designer acaba sendo autor e acaba sendo reconhecido pelos produtos que faz. Eles trazem um texto do Michael Rock, onde ele defende justamente essa bandeira, né, do designer como autor. Mas para não ficar num impasse e ficar nessa briga e ver todas as contradições que existem entre ser um designer autor ou ser um designer neutro, no podcast eles trazem um texto da excelente Ellen Lupton, que é uma das, talvez a maior pesquisadora em design que existe atualmente, e ela define o designer como um designer como produtor. E se vocês quiserem ver na íntegra todos esses materiais, vocês podem vir aqui, clicar no link que tem lá na Polígono, e daí vocês conseguem acessar todo o texto da Ellen Lupton, o conteúdo, para fazer também a interpretação de vocês. Mas o que ela fala nesse texto é que o designer, ele precisa ser um produtor de novas realidades. A frase que ela traz nesse texto é que o designer, ele é um produtor que deve navegar criticamente pelos sistemas. Eu preciso conhecer Dieter Rams, eu preciso conhecer sobre metodologia, eu preciso conhecer sobre princípios de design, mas quando eu pego todo esse conhecimento, interpreto ele e analiso de forma crítica e consigo criar novas realidades, essa é a real função que a Ellen Lu traz para o designer.
E daí nessas reflexões do podcast, eles trazem uma citação do Walter Benjamin, de que o autor ele deve se tornar um produtor. Designers não devem se tornar um operário de fábricas, alienado da forma e dos princípios. Mas ele deve ser um produtor do futuro, criar novas soluções, solucionar problemas, mas criar uma nova percepção daquilo que pode ser um futuro viável. O designer, então, ele não precisa ser um fotógrafo ou um ilustrador profissional, mas ele tem que ser crítico o bastante para usar os conhecimentos dessas áreas e aplicar em um projeto. Por isso, ela defende que para criar regras é preciso conhecê-las. É mais ou menos como o Charles Watson, não sei se vocês conhecem Charles Watson, mas ele é um teórico, pesquisador de arte e processo criativo, e ele fala muito que para eu poder sair da caixa, ou aquele famoso pense fora da caixa, antes de eu pensar fora da caixa, eu tenho que ter a caixa. Essa caixa aqui seria o design neutro. E conhecendo sobre o design neutro, aí sim eu posso pensar fora da caixa e criar um design autoral. E o Charles Watson fala bastante que antes de eu querer pensar fora da caixa, eu tenho que ter uma caixa. E muitas pessoas querem pensar de forma diferente, mas elas nem sabem como pensar. Nem criou a caixa ainda para poder pensar fora dela. E eu acredito que essa relação entre o design neutro, de saber os princípios, saber os métodos, para daí depois poder criar algo autoral, é fundamental para que a gente possa chegar nesse nível aqui, que a Ellen Lu traz, que é o designer como um produtor e não um dependente de técnicas e de ferramentas, como um design neutro, mas também não totalmente fora da realidade, querendo criar designs autorais e só para divulgação do próprio trabalho ou do próprio ego. É uma mescla entre esses dois, criando a própria identidade, mas projetando novos futuros. Certo, turma? Esse aqui é o resumo dessa reflexão e espero ter ajudado vocês a estudarem um pouquinho mais sobre design e perceber onde que a gente pode se posicionar em cada uma dessas áreas. Espero que esse resumo tenha ajudado a pensar um pouquinho sobre esse tema. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E se tiverem alguma dúvida, comentem comigo aqui. E se esse vídeo poder chegar até o Rafael Bessa e o Rogério Lionzo, já que o conteúdo deles, desse podcast, foi feito lá em 2018, faz bastante tempo, eu acho que daria para trazer essa discussão à tona. Principalmente que hoje em dia a gente tem inteligência artificial e tem muito o designer como criador de prompts e esperando algum resultado, né? Mas isso a gente deixa aí para uma próxima discussão. Valeu, turma. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.